Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso blog O Espírito de São Francisco de Assis nas Fontes Franciscanas, um blog que é uma iniciativa do Frei Dorvalino Fascini, eu colaboro com ele. E paz e bem a todos vocês, a todas. Nós, nesta semana, teremos o tema 41, que leva o seguinte título: Ver com o coração leve. Nós, nesta reflexão, queremos retomar a primeira admoestação de São Francisco de Assis. Na admoestação intitulada Do Corpo do Senhor, São Francisco evoca a pergunta do salmista, que diz: Ó filhos dos homens, até quando tereis o coração pesado? Ele nos dá a entender que é justamente o coração grave, isto é, pesado, que impede aos filhos dos homens conhecer a verdade e crer no Filho de Deus. É justamente a gravidade do coração que impede aos filhos dos homens viverem como filhos de Deus. É esta gravidade do coração que torna indiferentes os filhos dos homens face à gratuidade e à graciosidade do amor de Deus, de sua benevolência, cujo modo de ser aparece na cordialidade do seu Filho, que todos os dias se humilha, assim como quando desceu do trono real para o útero da Virgem, nas palavras de São Francisco. É esta gravidade do coração que impede aos filhos dos homens contemplar com os olhos espirituais o pão e o vinho eucarísticos e crer ser o santíssimo corpo e sangue vivo e verdadeiro do Filho de Deus, que se fez carne, isto é, que se fez filho do homem como nós, que assumiu a nossa natureza humana e a vileza e a baixeza, a humildade de nossa condição. Ele desceu até nós e assim nos elevou até ele e com ele. Deu-nos assim a graça de vivermos na leveza da liberdade dos filhos de Deus. Este descenso e esta elevação acontece cada vez que nós recebemos o seu corpo e seu sangue eucarísticos. Sua graça nos eleva acima de nós. Tão grande é a cordialidade do Filho de Deus que quer que nós, filhos dos homens, de coração grave, possamos de coração leve ser com ele e nele também filhos de Deus. Sua alegria é estar conosco, como Filho do homem entre os filhos dos homens, para, em comungando conosco de nossa humanidade, isto é, de nossa natureza e de nossa condição, propiciar-nos a comunhão com ele, e assim propiciar-nos comungar com ele de sua divindade, e assim tornar-nos, como diz São Pedro, participantes da natureza divina, conforme lemos na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Assim, na Eucaristia se celebra e acontece sempre de novo este maravilhoso intercâmbio, este Sacrum Commercium, que aconteceu na encarnação do Filho de Deus no útero da Virgem Maria. Ele recebe a nossa humanidade e nós recebemos dele a sua divindade. Ele se torna homem e filho do homem, e em contrapartida nós somos deificados, isto é, nós nos tornamos, pela graça, Deus e filhos de Deus nele. O coração grave é o que impede que este milagre aconteça. Nesta nossa reflexão, vamos tentar refletir um pouco sobre o tema da gravidade e da leveza do coração. Pelo que acabamos de dizer, trata-se de algo muito importante na vida do espírito. Podemos mesmo dizer que se trata do que é decisivo em todo o viver humano. Ver com a realidade, as realizações, o real, com o coração leve, ou ver a realidade, as realizações e o real, com o coração grave, pesado. Trata-se de algo capital, sobretudo no nosso relacionamento com Deus em Cristo,
no nosso segmento evangélico de Jesus, em nosso discipulado ou viver cristão. Perguntemos então, o que significa gravidade e leveza do coração? Falamos de coração, mas o que significa aqui coração? Nos textos espirituais da tradição cristã em geral, e nas fontes franciscanas em especial, a palavra coração é empregada segundo o uso da linguagem das Sagradas Escrituras. Aqui, a palavra coração quer dizer, em primeira linha, o ponto central do homem, o meio, no sentido do cerne, em que se recolhe, por assim dizer, o homem todo. Evoca, assim, a unidade originária das várias potências ou possibilidades, o princípio de estruturação do homem todo. Coração é o foco, por assim dizer, do homem como um todo. Foco significa aqui o ponto de convergência em que se recolhe, o ponto de divergência a partir do qual se irradiam todas as forças da vida do homem. Portanto, se está em jogo o coração do homem, está em jogo o homem todo. Se está em jogo o coração, está em jogo o inteiro viver humano. Assim, ao falar de coração, está em jogo o viver, a vida do homem na sua inteireza. Citemos agora as palavras de Gilvan Fogo no livro Da Solidão Perfeita, Escritos de Filosofia. Abre aspas. O que é coração? Coração diz pulso, cadência. Ele fala do toque ou pathos que mobiliza, que move e promove a vida. Viver é ser cordialmente, isto é, ser na cadência do coração que pulsa e ritma o jogo do aparecer e do dar-se da vida. Viver cordialmente é ser sob o modo da recordação, a recordação do pulso, que é repetição de cadência, retomada de ritmo. Por isso, coração não é meio, mas destino inteiro. No pulsar cadenciado do coração, no aparecer e dar-se da vida, dá-se a insistência na repetição desse simples, desse puro singelo. Repetição que é retorno e retomada do puro singelo. É isto a recordação que é o existir. Fecha aspas. Citação, portanto, de Gilvan Fogel, o livro Da Solidão Perfeita, Escritos de Filosofia. Seguimos com a nossa reflexão. O coração é o centro, o âmago do ser humano. É o cerne que decide de seu inteiro viver. É ali onde o nosso ânimo recolhe todos os modos de sentir e de sentir-se. É no recolhimento do coração que o homem está realmente junto de si mesmo. Na periferia de seu ser, ele está junto das coisas, dos outros, do mundo e alienado de si mesmo. Vivendo descentrado, alienado de si mesmo, o homem faz da sua vida uma fuga. O homem se entrega, então, à vaidade, isto é, ao oco, ao vazio de um nada desolador e de um nada aniquilador do sentido do próprio viver. O homem descentrado passa a viver de hipocrisia, isto é, de dissimulação e de máscaras. Mas, por debaixo de todas essas dissimulações e máscaras, ali está o coração, onde o homem é o que ele é. Ali está a verdade do ser de cada ser humano. O pensador Heinrich Rombach, escrevendo sobre o coração no pensamento do filósofo, matemático e pensador religioso Blaise Pascal, diz: coração é o verdadeiro ser do homem, que ele precisamente oculta,
mas é ali onde, no fundo, ele já é sempre reconhecido e detido. Aqui é uma citação do livro Substance, System, Structure, Substância, Sistema, Estrutura, volume 2, de Heinrich Rombach. O coração é a fonte de onde jorra a vida em nós. É de onde provém as forças do nosso pensar e do nosso querer, assim como do nosso agir decidido. Muitas de nossas ações provêm de reações a outras ações. Mas estas ações se movem e se movimentam na superfície e na periferia de nosso viver, de nosso ser. Mas as ações que provêm do que nós realmente somos, são aquelas ações que nós chamamos de decisões. O coração é, neste sentido, a sede de nossas decisões. O coração do homem está coordenado ao mistério de Deus. O relacionamento entre o homem e o mistério de Deus se dá, pois, e se decide no coração. É aí que se decide se o homem se abre ao mistério de Deus ou se fecha a ele. Em todo o caso, seguindo a admoestação de São Francisco, entendemos que esta abertura se chama fé e se dá na leveza do coração. Por outro lado, o fechamento se chama incredulidade ou infidelidade e se dá na gravidade do coração. Pela fé do coração leve, o homem vive cordialmente na recordação do mistério de Deus. Pela incredulidade e infidelidade do coração grave, pesado, o homem vive no esquecimento do mistério de Deus, naquilo que a linguagem das Sagradas Escrituras chama de pecado. Entretanto, qual o sentido de falar de leveza ou gravidade, peso do coração? Vamos agora refletir um pouco sobre esses dois temas: gravidade ou peso do coração e leveza do coração. Comecemos meditando sobre a gravidade do coração. O texto da admoestação traz o adjetivo latino graves, que em sentido próprio quer dizer pesado, grave. Em sentido figurado, porém, pode significar tanto forte, que tem peso, sério, importante, digno, considerável, quanto severo, rígido, rigoroso, difícil e ainda penoso, custoso, insuportável, triste, funesto, pernicioso, doentio. Assim, nós falamos, por exemplo, de um assunto grave, de uma decisão grave, de uma ação grave, de um crime grave, por exemplo. Né? Quer dizer algo que tem um peso, que é sério, que é importante, que deve ser levado em consideração. Mas nós também falamos de grave no sentido de rígido, difícil, penoso, custoso. Né? Um coração grave como um coração triste, funesto, pernicioso, doentio. Na fala de São Francisco, nitidamente se trata do segundo sentido figurado. O homem do coração grave é o homem que é rígido, difícil, o homem que é para si mesmo e junto de si mesmo penoso, custoso, insuportável, o homem de ânimo triste, pernicioso, doentio, cujo viver é funesto para si e para os outros. Na física, nós falamos, por exemplo, da gravidade da Terra, que é a força de atração que a Terra exerce sobre qualquer corpo colocado nas suas vizinhanças. Com outras palavras, gravidade nomeia o campo gravitacional da Terra. E, além disso, fala-se também da atração que qualquer planeta ou qualquer outro corpo celeste exerce sobre outro corpo.
A filósofa Simone Weil, nascida em 1909, falecida em 1943, vítima do nazismo, escreveu um texto que foi intitulado de A Gravidade e a Graça. Era um dos cadernos escritos por volta de 1940 e que ela entregou ao amigo Gustave Thibon numa estação de trem em Marsella, quando ela fugia da invasão alemã. Ela sabia que não voltaria a vê-lo. Ela, judia, morreu de fato em 1942, aos 34 anos. Filha de um médico francês e de uma mãe russa, discípula do filósofo Alain, formada em completo agnosticismo, ela é atraída pela condição humana do operário no mundo do trabalho. Em 1934 e 1935, ela deixou o magistério e foi viver com os operários da Renault, da fábrica de automóveis francesa. Sua saúde frágil, no entanto, a impediu de seguir neste propósito. No último texto de A Gravidade e a Graça, intitulado A Mística do Trabalho, ela escreveu que, abre aspas, a escravidão é o trabalho sem luz de eternidade, sem poesia, sem religião, fecha aspas. Que o escravo é aquele a quem não se propõe como objetivo de suas fadigas nenhum bem, a não ser a simples existência. Ele deve, então, ou ser desapegado ou cair no nível vegetativo. E acrescenta, nenhuma finalidade terrestre separa os trabalhadores de Deus. Eles são os únicos nesta situação. Para ela, a condição do trabalhador se equipara à condição de escravidão quando ela é regida unicamente pela necessidade de sobrevivência. Mas adverte uma outra necessidade, a da liberdade, que ela expressa com as seguintes palavras, abre aspas, os trabalhadores têm necessidade mais de poesia do que de pão, necessidade de que sua vida seja uma poesia, necessidade de uma luz de eternidade. Apenas a religião pode ser a fonte desta poesia. Não é a religião, é a revolução que é o ópio do povo. A privação da poesia explica todas as formas de desmoralização. Fecha aspas. Uma vez em Portugal, em Viana do Castelo, aldeia de pescadores, Simone Weil tem uma experiência que lhe dá uma intuição clara da importância da fé na vida dos oprimidos. Abre aspas. Num estado físico miserável, entrei nessa pequena aldeia portuguesa, que era, tão miserável também. Sozinha à noite, sob a lua cheia, no dia da festa do padroeiro. As mulheres dos pescadores faziam a volta aos barcos em procissão, levando círios e cantando cânticos certamente muito antigos e de uma tristeza dilacerante. Ali tive de repente a certeza de que o cristianismo é, por excelência, a religião dos escravos, que os escravos não podem não aderir a ela, e eu entre os outros. Fecha aspas. Outra vez, convalescente na Itália, Simone Weil vai até a cidade de Assis. Achega-se à igrejinha da Porciúncula e ali tem uma outra experiência de religiosidade que transforma sua alma. Ela diz, abre aspas, estando só na capelinha românica do século XII de Santa Maria dos Anjos, incomparável maravilha de pureza, onde São Francisco rezou muitas vezes, alguma coisa mais forte do que eu me obrigou, pela primeira vez na vida, a me pôr de joelhos. Fecha aspas. Ali, ela fizera a experiência da leveza da graça. E fora a leveza da graça, não a gravidade da condição humana, que a fez ajoelhar-se. Pois bem,
No livro A Gravidade e a Graça, Simone Weil revela uma espécie de física da alma e diz, abre aspas, todos os movimentos naturais da alma são regidos por leis análogas à da gravidade material. Somente a graça constitui exceção. Devemos sempre esperar que as coisas se passem conforme a gravidade, salvo intervenção do sobrenatural. Fecha aspas. Os medievais também descobriram uma espécie de física da condição humana na mística da experiência espiritual. O escolástico franciscano São Boaventura, ministro-geral, ao escrever o primeiro capítulo do seu Itinerário da Mente para Dentro de Deus, diz em tons agostinianos: a felicidade não é senão a fruição do sumo bem. O sumo bem está acima de nós. Ninguém, por conseguinte, pode ser feliz senão elevando-se acima de si mesmo, não por uma ascensão corporal, mas sim por uma ascensão cordial. Com ascensão cordial, São Boaventura está se referindo ao coração, à subida do coração. E Boaventura acrescenta: mas, para elevar-nos acima de nós mesmos, temos necessidade de uma virtude superior. Quaisquer que forem as nossas disposições interiores, para nada servem se a graça não nos ajudar. Ora, o auxílio divino está sempre ao alcance daqueles que o pedem do fundo do coração, com humildade e devoção. Estas são palavras de São Boaventura no primeiro capítulo do Itinerário da Mente para Deus. Também o pregador dominicano do século XIV, Mestre Eckhart, pensador da serenidade do desprendimento, comentando a sentença de São Tiago, diz que toda a dádiva ótima e todo o dom perfeito vem do alto. Mestre Eckhart diz: quem quiser receber do alto precisa estar necessariamente embaixo, em direita humildade. E sabei em verdade, quem não estiver totalmente embaixo dele, não lhe é partilhado nada, e também não recebe nada, por mais insignificante que isso também possa ser. Se de algum modo tens em mira a ti mesmo, ou a qualquer outra coisa ou pessoa, assim não estás embaixo, e também nada recebes. Mas se estiveres totalmente embaixo, então tu recebes também plena e perfeitamente. A natureza de Deus é doar, e seu ser depende de ele se nos doar, se estivermos embaixo. Se não estivermos embaixo e nada recebermos, fazemos-lhe violência e o matamos. E se não podemos fazer isso a ele mesmo, acabamos fazendo-o a nós mesmos, e à medida que nos atinge. Para doar-lhe tudo como propriedade sua, cuida de abaixar-te sob Deus em verdadeira humildade e elevar a Deus em teu coração e em teu conhecer. São as palavras de Mestre Eckhart num de seus sermões alemães. Vamos agora tratar da leveza do coração, e em duas modalidades distintas, na modalidade do pensar e na modalidade da fé. Para isso, vamos nos apoiar em textos do Frei Hermógenes Harada. Primeiramente, tratemos da leveza do coração na modalidade do pensar. Nos nossos dias, Frei Hermógenes Harada, em seus escritos, não raro evocou esta leveza do ser. Em um seminário sobre a obra Assim Falava Zaratustra, de Nietzsche, ministrado em 1970, ele lembrava a fala do pensador que dizia que só creria num Deus que soubesse dançar, num Deus dançarino. No Zaratustra de Nietzsche, o espírito
da gravidade, o espírito do coração pesado, se chama espírito de vingança. O espírito da vingança, do ressentimento, da vindicação face à vida, é como a cinza que encobre o fogo ardente da vida em nós mesmos. Espírito de vindicação é a atitude de fundo constante do homem que não conhece a leveza da gratuidade cordial e da cordialidade gratuita da vida. Vindicar é reclamar ou exigir em juízo a restituição de algo, é reivindicar, reclamar. Ter um coração dominado pelo espírito da vindicação é colocar-se a si mesmo como vítima ou erigir-se a si mesmo como juiz da vida. É ser ingrato com a dádiva da vida. Zaratustra, no livro de Nietzsche, é o convalescente, isto é, aquele que está sendo libertado do espírito de vindicação e que está, assim, recuperando, nas palavras de Hermógenes Harada, a energética da vida. Na obra de Nietzsche, Harada lê constantes apelos e dicas de uma transformação espiritual, em que passamos das cinzas do espírito de vingança, de gravidade, para o fogo da energética da vida e para a sua leveza. Para ele, ler a obra é escutar o apelo a ficar apto para a energia da vida. Trata-se do apelo para abrir-se à bondade transbordante da vida. É abrir-se ao poder e à energia de se renovar continuamente no espírito criativo. Para ele, Hermógenes Harada, há textos na Bíblia que trazem este mesmo apelo. Assim, quando lemos no Evangelho o apelo de Jesus que diz: "Sede perfeitos, portanto, como o Pai Celeste é perfeito", tendo-nos lembrado de que Ele, o Pai, faz nascer o sol para os bons e os maus e chover sobre justos e injustos, o que está em jogo é a estrutura da energética de superabundância na generosidade. E Hermógenes Harada caracteriza esta atitude assim, abre aspas, dar tudo desta maneira, ir ao encontro do outro para além de todas as medidas de justiça e dever, perdoar tudo sem exigir a justiça, nem sequer a justiça divina, sem querer ter razão conforme a norma moral justiceira, e afirmar tudo, não por fraqueza, por ironismo, por compromisso, mas sim por amor de generosidade irradiante, forte, cheia de misericórdia e simpatia, sem amargor nem ressentimento. Afirmar a terra dos homens, o homem em todas as suas negatividades e positividades, como ele é, sem deixar-se amargurar pelas suas maldades, com essa simpatia de generosidade superabundante, é ter um coração de bondade tão grande como Deus. Fecha aspas. Harada insiste em suas leituras que a energética da vida é amor, que o sentido da vida está livre do espírito de vingança. O homem que se liberta deste espírito, que dele se cura e o supera, torna-se uma passagem, uma ponte para o mistério de um Deus que sabe dançar. Um Deus dançarino, um Deus que tem a leveza do balé. Ele aceita cordialmente a realidade terra. A dinâmica da terra é o que se chama na espiritualidade franciscana de pobreza. A cordialidade, a inocência, a jovialidade, a liberdade do espírito aparece na figura da criança. Harada escreve: criança. O vigor da criança é a pura autodeterminação positiva. É vigor pela pura e absoluta afirmação. Não há mais inimigos. Tudo é dela, tudo parte dela com facilidade. Não é, portanto, luta de libertação, mas jogo. A luta se tornou tão potente e intensiva que se transformou em jogo. É brincar.
é um início absolutamente novo, sem predeterminação e preocupação. É o transbordar livre da força frontal, a dinâmica e o processo da fonte transbordante. O jogo, o brincar, não é, no entanto, uma brincadeira, nem uma veleidade idílica, mas sim o dar-se todo no arriscar, no jogar tudo, colocar tudo numa cartada, no salto absoluto da generosidade, da fé. Estas são palavras de Hermógenes Harada, comentando o texto das 3 transformações do espírito, que está no livro Assim Falava Zaratustra, de Nietzsche. Seguimos nossa reflexão. Em sua peregrinação pela vida, porém, a leveza só surge como a ponta cristalina de todo um processo de trabalho, luta, transformação lenta, passo a passo. Nós vemos a leveza de um balé, mas de costume não levamos em consideração que ela é a obra de tremendas energias coordenadas, coesas de todo um corpo que trava uma luta de vida ou morte contra a atração da Terra. Nós, quando vemos um balé, não desconfiamos de quanta luta, quanto empenho, quanto esforço, quanta dor, quanto sofrimento foi preciso enfrentar o dançarino para que a leveza daquele balé aparecesse. Outro exemplo, nós vemos a leveza de uma obra de arte, mas usualmente não consideramos que a graciosidade, a beleza, o encanto da obra é a ponta de uma tensão que se dá numa espécie de luta de opostos. É uma tensão que o artista teve que suportar para que a criação daquela obra pudesse aparecer. Uma tensão, na leitura de Heidegger, uma tensão entre mundo e terra, que se concentra na obra de arte, que se dá também na tensão entre a obra e a existência do artista. Tensão que também acontece na obra na própria existência do artista. Então, a leveza da obra, da arte, não é uma leviandade. A leveza da obra da arte, ela resulta do equilíbrio, da harmonia, das tensões dos opostos que ali se concentram, quer na existência do artista, quer na própria obra de arte. Outro exemplo é a leveza da virtude. O pensador Max Scheler, fenomenólogo, escreveu um belo texto chamado Para a Reabilitação da Virtude. Neste texto, Max Scheler diz como nós tornamos a virtude algo pesado, algo grave, não no sentido da seriedade, mas sim no sentido da rigidez, sim no sentido da inflexibilidade moral. Né? E como o discurso moderno, burguês, em torno da virtude, fez com que a virtude deixasse de ser o que ela sempre era. E a virtude era sempre leveza, brilho, gratuidade e graciosidade de um vigor de ser. Mas vamos supor que nós reabilitemos, ou resgatemos, ou recuperemos, ou redimamos a virtude justamente para esta leveza. Né? Também ali, a leveza da virtude está longe de ser uma leviandade. Nas palavras de Hermógenes Harada, diz a virtude
é identificada com a nobreza da alma. E essa nobreza da alma é, nas palavras dele, a ponta cristalina, a transparência que nasceu de toda uma gigantesca luta apaixonada de energias. É como que a ponta visível de um enorme iceberg submerso. As paixões, as energias do ódio, ira, amor, zelo, ciúme, são como que forças indômitas que devem ser regidas para a cristalização, coerência, transparência, leveza e meiguice de uma obra de arte. Esse processo de cristalização de energias cegas para a transparência se chama superação. O homem é aquilo que deve ser superado. Portanto, superar não é deixar para trás, negar, mas sim reger, comandar as paixões, energias na coerência de uma e mesma energia. A grande tarefa da vida humana é alcançar esta leveza do coração. O homem que supera o espírito de vingança, a gravidade do coração, entra num novo modo de ser, que a filosofia de nosso tempo se chama de existência, presença, transcendência. Este modo de ser consiste no desprendimento da serenidade, que deixa ser o ser, isto é, o vigor da vida. Então a vida aparece como vigor criativo do abismo das possibilidades de ser. Num texto sobre a fenomenologia, Hermógenes Harada diz que, abre aspas, na raiz, na gênese de toda e qualquer ciência, de toda e qualquer manifestação da arte, da religião, há uma presença, bem no seio de cada existência, como possibilidade de ser. Presença silenciosa, qual retraimento do abismo insondável e inesgotável de ser, como que um hálito de suave leveza do toque da possibilidade livre de ser, na precisão de tênue vibração da doação de um sentido do ser, contido com pudor na espera da recepção. E acrescenta, é o aspecto esotérico, com S, a dimensão de fundo, a inclinação virada para dentro da fenomenologia, a sua possibilidade. Essa disposição de fundo, a interioridade profunda do homem como animal racionale, leia-se, ânimo cordial, atinente ao logos, é o que na fenomenologia de Heidegger se chamou de clareira do sentido do ser. A aberta, não como abertura escancarada de uma passividade neutra enrijecida, mas límpida espera no tinir de disponibilidade, da generosidade pura, da generosa pura recepção para o suave toque do sentido do abismo da possibilidade de ser. O ser aí, o Dasein. Esse aí, o da, o ex da existência, é clareira e ao mesmo tempo algo como profundo silêncio no instante do salto da eclosão do mundo, a entoação do mundo sob o toque da possibilidade de ser. Desse modo de ser, da clareira ponto de salto da eclosão do mundo, se diz no texto de Heidegger. É a possibilidade do pensar que de tempos em tempos se transforma e que só por isso permanece, a saber, a possibilidade de corresponder ao apelo daquilo que se há de pensar. Até aqui são citações, são palavras do texto de Hermógenes Harada, que estão no livro Iniciação à Filosofia, publicada pela editora Daimon. Seguimos nossa reflexão. Da leveza do pensar, passemos por fim à leveza da fé. Em Coisas Velhas e Novas, Harada, ao falar da pobreza do espírito,
nos evoca a leveza da graça. Pobreza é a apropriação da leveza da graça. O sino próprio da regra de São Francisco indica esta apropriação. A apropriação, porém, não acontece como um tomar posse de, e sim, pelo contrário, como um desprendimento, um desapego de. A apropriação no sentido de deixar ser o próprio de alguma coisa, e não no sentido de tomar posse de alguma coisa. Então, esta apropriação acontece justamente como desapego, como desprendimento. Desapego de quê? Resposta: desapego de tudo, de todas as coisas, e mesmo desapego de Deus. Apropriar é deixar ser o próprio de cada coisa. O homem criativo é aquele que deixa ser o vigor próprio da vida. Harada diz, abre aspas, criar nesse sentido é deixar ser a propriedade de cada diferença no seu vigor, e nesse deixar ser, tornar-se cada vez mais inspirado, isto é, acolher o modo de ser da cordialidade da vida. Acolher o modo de ser da cordialidade da vida é abrir-se para a inesgotável profundidade da gratuidade, da liberdade da doação, e tornar-se cada vez mais como Deus que é o mistério da profundidade do amor, doação. Fecha aspas. O homem criativo, com a obra de arte de sua vida, com a vida de suas obras, louva a Deus. Escutemos de novo o que diz Harada. Abre aspas. A obra que nasce de um tal envio é a entoação, o louvor do mistério de Deus. O louvor é a festa da cordialidade do envio na confissão cada vez mais nítida, na transparência do inefável, do inaudível, do intocável, como do recato, da abscôndita liberdade do grande, altíssimo e bom Senhor. Fecha aspas. É o que nós vemos no texto de São Francisco, no Cântico do Irmão Sol, é também o que nós vemos no texto de Santo Agostinho, chamado As Confissões. O que está em jogo é justamente este louvor do mistério de Deus. Para Harada, a pobreza do espírito é uma experiência que inaugura uma nova compreensão ontológica, isto é, uma nova compreensão do mistério de ser, do ser de tudo que é. Nela, todos os entes são, na medida em que são reportados a e temporalizam a nitidez e a transparência da noite clara do mistério da liberdade de Deus. Esta compreensão descobre o que constitui a interioridade dos entes é a liberdade abscôndita do mistério de Deus. A pobreza do espírito é, ao mesmo tempo, exterior e interior. A pobreza exterior, que nós chamamos muitas vezes de pobreza material, é a diligência, o serviço na cura da concreção do próprio de todas as coisas, a partir da jovialidade de Deus, difusivo na gratuidade, segundo as palavras de Hermógenes Harada. Já a pobreza interior, que muitas vezes chamamos de pobreza espiritual, é a abertura ao uno, ao inesgotável mistério do envio jovial da liberdade de Deus. E Harada acrescenta: quando essa acolhida constitui o único e o radical necessário da existência, quando as múltiplas articulações da minha existência se recolhem no simples dessa acolhida, sou pobre essencialmente. Sou a propriedade da riqueza essencial, livre de todas as diferenças das articulações. Sou o pastor e não o dominador dos entes. Sou mãe e pai, isto é, o servo de toda a humana criatura, rico em virtude, isto é, rico em vigor da cordialidade de ser, o testemunho,
isto é, a fala da linguagem do mistério da liberdade. Sou radical, sou solidário com tudo a partir da raiz do ser. São palavras do Hermógenes Harada. O homem pobre é aquele no qual acontece a apropriação do mistério de Deus. Mas esta apropriação não consiste em o homem se apossar do mistério de Deus, em o homem querer se assegurar deste mistério e dominá-lo. Pelo contrário, é um desprendimento de Deus, é um desapego de Deus. Vejamos, Hermógenes Harada diz: a apropriação do mistério da gratuidade de Deus, isto é, da graça de Deus, não é, pois, assegurar-se, apoderar-se, apossar-se do mistério, mas sim deixar ser o mistério de Deus na sua cordialidade, deixar-se guiar por ele, abrir-se a ele no fiat incondicional. É nesse abrir-se que se dá a identidade do eu com a identidade do mistério da liberdade de Deus. Ao deixar ser a liberdade de Deus, somos ao mesmo tempo fiat da nascividade cordial da sua graça. Somos gratuitos como o próprio Deus. Somos, em verdade, filhos de Deus. Fecha aqui a citação de Harada. É então, nesta apropriação do sine próprio, que acontece a leveza da existência do homem pobre. Esta leveza se chama alegria. Volto a citar um outro texto de Harada, que diz assim: é nesse sentido que diz Chuang Tzu: a alegria é leve como a pena, mas quem pode carregá-la? A busca do eu não pode carregar a graça da liberdade e da jovialidade de Deus. O único caminho para possuir, dominar e assegurar a jovialidade de Deus é deixar-se carregar por ela, tornar-se propriedade de sua riqueza. Essa impossibilidade de carregar a leveza, isto é, a graça da liberdade de Deus, São Francisco a chamou de eu, a vontade própria, carne ou corpo. Essa apropriação errônea da identidade de Deus, por conseguinte do meu próprio eu, é a causa do desejo de possuir, de dominar. A esse tipo errôneo e inadequado de apropriação, de autoidentificação, na sua regra, São Francisco chamou de próprio. Ali, a pobreza evangélica se define: nada de próprio, sine próprio, sem o próprio. Até aqui a citação de Harada. Caminhemos, portanto, para a nossa conclusão. Na primeira demonstração, temos dois olhares. O olhar do homem de coração grave, que só consegue ver o visível, e o olhar do homem de coração leve, que vê o visível à luz do invisível. É o olhar daquele que contempla espiritualmente. Um é o olhar daquele que vê segundo o seu eu, segundo a sua cobiça, segundo a sua pretensão de conquista, de domínio, de posse. Outro é o olhar daquele que vê segundo o espírito e a divindade. É o olhar pobre. Voltemos à fala de Harada sobre a pobreza. Ali ele faz notar o sentido do sofrimento na transformação do modo de ser do homem que vê tudo segundo o seu eu, para o modo de ser do homem que vê segundo o espírito e a divindade, isto é, do modo de ser do homem que vê com o coração pesado, para o modo de ser do homem que vê com o coração leve. Ele diz, abre aspas, dissemos acima, é a impossibilidade de carregar a leveza, isto é, a graça da liberdade de Deus que constitui o eu. Ao se apossar das coisas, ao adquirir o poder, ao constituir segurança do meu eu me iludo, pensando ter alcançado a satisfação da verdadeira apropriação. O sofrimento, a negatividade surge
quando descobrimos que a nossa pretensa apropriação não nos pode satisfazer, porque uma tal apropriação é, em sua raiz, insegura, falsa e passageira, por não ser a identidade radical do meu próprio eu. O sofrimento, a negatividade, no entanto, me revelam a estrutura fundamental do meu modo ilusório de existir. Ela nos mostra que a verdadeira apropriação é abandonar o caminho desse pequeno eu e bitolado eu para largar-se à cordialidade da gratuidade. Isto significa renúncia a todo o poder, a toda segurança na acolhida da cordialidade de ser. Todo o empenho da abnegação tende, portanto, a desintegrar o bloqueamento do eu, para que liberte o seu vigor na abertura da acolhida do radical próprio de nós mesmos, da cordialidade do Deus de Jesus Cristo, cuja essência é gratuidade. Fecha aspas, até aqui, palavras de Hermógenes Harada. Uma última palavra nossa. Assim, todo desafio da vida, a todo o momento, é um apelo e um convite a passarmos do coração pesado para o coração leve, das cinzas para o fogo. Vemos o que somos e somos o que vemos, dizíamos em uma outra meditação. Pois hoje podemos acrescentar: vemos e somos segundo a dinâmica do nosso coração. Se nosso coração é grave, só vemos o visível e ficamos cegos para o mistério do invisível e o invisível do mistério. Mas se nosso coração é leve, vemos mistério do invisível e o invisível do mistério. Somos então bem-aventurados, isto é, enamorados de Deus. Olhamos então com o olhar do amor, o olhar da gratuidade, o olhar que deixa ser e aparecer tudo na noite clara do mistério da liberdade de Deus. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.